sou Giovana, eu tenho 16 anos, eu fui diagnosticada com depressão quando eu tinha 12 anos de idade. É bem nova. E eu peço pra que vocês ignorem esse barulho de fundo, gente, que eu acho que tá tendo obra, mas vai ter que ser. Eu sou filha de uma mãe solteira. Meu pai não foi muito presente na minha vida. Eu via ele às vezes, mas ele não foi presente na minha vida. Minha avó é praticamente uma mãe pra mim. As duas me criaram e me criam até hoje. Então, isso já diz muito sobre toda a minha vida. Família é uma família que tem uma ansiedade bem forte e generalizada. E eu não pude ser diferente. Fui diagnosticada com ansiedade generalizada também quando eu era nova. E eu sempre tive apoio psicológico, gente. Sempre fiz terapia. Só que não dá pra fugir, né? Quando é esse assunto. Não tem como fugir, não tem como fazer nada. Simplesmente aceitar, tratar e tentar sair do fundo do poço. Eu vou contar pra vocês como foi eu descobri que tinha depressão, o fundo do poço, como eu tô citando já faz um tempo, e como que eu saí de lá. Quando eu tinha uns 12 anos, eu me sentia muito triste. Eu sentia como se as pessoas em volta de mim me odiassem. Eu queria sempre ficar sozinha, mas eu também me odiava. Eu odiava ficar muito tempo com as pessoas. Eu odiava a minha vida e eu queria morrer o tempo todo. Eu não conseguia levantar da cama muitos dias, eu não conseguia comer, eu não tomava banho, simplesmente porque eu não conseguia. Não é porque eu era porca, não é porque eu não tive a vontade, é porque eu não conseguia. Eu cheguei a pesar 50 quilos. Eu era muito magra, eu tinha olheiras fundas, eu também tinha insônia. Então, pensa, eu não conseguia dormir, não comia, não tomava banho, e isso se repetia por 2, 3 dias. E aí, do nada, eu ia, ficava melhor, entre aspas, e dava um jeito de ficar bem. E a minha família começou a ver isso e a estranhar esse comportamento meu. Até que teve o início de tudo. Foi o dia da minha primeira automutilação. Eu lembro desse dia como se fosse ontem, mas já fazem anos. E o dia da minha primeira automutilação, eu senti que tudo que eu sentia aqui dentro foi pra minha pele. E isso me aliviou muito. Só que eu sabia que isso era um caminho sem volta. Então eu prometi pra mim mesma que eu não iria fazer mais isso. Acabou que eu tive que contar pra minha mãe, pra minha avó, e elas me ajudaram. Eu sei que tem muita gente que não tem o apoio psicológico que precisa, mas eu tô dando o meu relato. E se você não tem alguém que te dê o apoio psicológico, use você como apoio. Aí eu contei pra minha avó e pra minha mãe que eu tinha me automutilado. E na mesma semana eu comecei a terapia. Só que, gente, pensa numa pessoa que não queria fazer nada da vida. Era eu. E aí eu não queria ir na terapia, tinha vários dias que eu matava a terapia. E eu cheguei aí, tipo, 2 meses. Até que a minha terapeuta quis conversar com a minha mãe e com a minha avó. E ela falou: você precisa de um psiquiatra, porque você tem depressão. E, gente, eu juro, aquele dia eu só sabia chorar, porque pra mim depressão era uma coisa fora da realidade. Não era o que eu tava sentindo, não era nada parecido. Pra mim, quem tinha depressão ia lá e se matava. Mas a gente sabe que não é assim. A pessoa que tá lutando contra a depressão, ela tem sentimentos, e os sentimentos muitas vezes muito fortes. E eu achava que não, que eu só iria ser muito triste. E eu falei, não, isso é bobeira. Aceitei tomar o diacho do remédio. Quando eu comecei a tomar o remédio, eu simplesmente parei de sentir emoções, tanto boas quanto ruins, e eu fiquei ali no equilíbrio. Gente, eu já tava numa zona de conforto tão grande com a tristeza e com esse pico de sentimentos
Eu achei aquilo uma péssima ideia. Eu tava equilibrada, nunca na minha vida eu tinha ficado assim. E eu, todos os dias, desde o início do dia que eu comecei a tomar remédio, eu ficava reclamando e eu falava que eu não queria, e que eu não queria ir na terapia, que aquilo era coisa pra gente louca. Até que, mesmo depois de vários surtos, várias crises, inclusive de ansiedade, eu decidi parar de tomar o remédio e interrompi o tratamento. Só que eu não sabia que interrompendo o tratamento, eu voltaria a ficar com essa depressão e com a ansiedade generalizada. Pra mim, eu ia parar o remédio, ia ficar tudo bem e não ia voltar. E aí foi isso, eu parei o remédio, não foi sozinha, tá? Eu parei com acompanhamento. E eu parei de fazer terapia também, porque pra mim estava tudo bem. Pra mim eu estava ótima, pra mim a depressão não existia mais. E aí eu parei e tal, e fiquei muito tempo sem fazer terapia e sem fazer tratamento com remédios. E nesse meio tempo, gente, aconteceu tanta coisa. E aí começou a pandemia, início de 2020, e eu fiquei até o final de 2020 me sentindo melhor. Tipo, meio que no equilíbrio, sabe? Sem esses altos picos. E eu estava me sentindo ótima. Veio a pandemia, cagou tudo. Eu comecei a ter crise de pânico e crise de ansiedade, coisa que eu nunca tinha tido antes. Eu me sentia triste o tempo todo, não era mais pico de sentimento, era tristeza o tempo todo. Eu passei a odiar a minha vida, eu passei a pensar que se eu morresse tudo seria mais fácil. E eu virei uma pessoa completamente diferente. Coisa de eu não sorrir mais, eu não achar graça de muita coisa. Comecei a parar de ter vontade de comer. E era na pandemia. Como que eu ia fazer terapia? Como que eu ia tentar distrair minha cabeça, né? E aí eu fiquei bastante tempo, eu fiquei até 2021 nessa daí. E aí eu entrei pra terapia de novo. Só que era uma terapia particular e era muito cara. E eu, né, mais madura, sabia o quão aquilo era importante, eu fazia terapia, mas eu também sabia que não dava pra ficar pagando R$200 de sessão e pedir pra sair. E aí, fiquei uns 5 meses sem terapia. No início desse ano eu vi que não tava tudo bem e eu decidi buscar ajuda, mas realmente porque eu queria ajuda, porque eu não queria mais ficar nesse ciclo. E aí eu iniciei novamente o tratamento psiquiátrico com remédio, tanto para depressão quanto para ansiedade, e voltei para terapia. Tem duas coisas que eu preciso falar. Faz total a diferença. São duas coisas que têm tratamento. Se você tem a oportunidade de fazer esse tratamento, faça. Porque pode ser difícil. E a forma que você vive a sua doença não precisa ser pesada, pode ser uma forma leve. Então, procure ajuda psiquiátrica, tome os seus remédios, não é coisa de gente doida. O meu psiquiatra disse pra mim, a gente, quando tem pressão alta, não toma remédio pra pressão alta a vida inteira se precisar? Por que a gente banaliza tanto a depressão? Por que a gente banaliza tanto a ansiedade? São doenças tanto quanto a pressão alta, entendeu? Então, tipo assim, faz o que o seu psiquiatra te aconselhar. Se ele te aconselha só fazer terapia, faz terapia. Se o psiquiatra te aconselha tomar remédio, toma o seu remédio. Isso pode salvar a sua vida, de verdade, eu não tô brincando. Isso tirou as minhas vontades suicidas, fez eu sair do fundo do poço. E agora, gente, eu vou falar algumas coisas que me ajudaram a sair do fundo do poço. Eu gostaria de fazer um vídeo separado, mas eu vou dar uma generalizada aqui. Eu comecei a ver a depressão como uma coisa que estava lá. E a única coisa que eu podia fazer era tratar.
Então eu passei a tratar e me forçar a fazer tudo que eu não queria, por conta da depressão. Não queria tomar banho, mas eu tomava porque eu sabia que isso era importante. Eu não queria comer, mas eu comia porque eu sabia que se eu não comesse, eu ia morrer, né? Eu não queria estudar, mas eu comecei a estudar porque eu sabia que eu precisava. E eu fiz isso com todas as coisas da minha vida. Eu também comecei a fazer exercício físico e cuidar melhor da minha alimentação. Cuidar melhor de mim, porque eu acho que isso influencia muito no seu tratamento, que é o autocuidado. E mesmo com aquele sentimento ruim, pelo menos eu tava fazendo alguma coisa por mim, sabe? E agora que eu comecei a tomar remédio, já fazem uns 2 meses. Não sei. Eu não sei exatamente quanto tempo que tem que eu voltei ao tratamento. Mas eu tô vendo que tudo isso valeu a pena, que vai valer ainda e que eu já tô ficando bem. Seja você o seu apoio, sabe? Toma seu remédio, cuide de você, faça a coisa que você gosta e esse sentimento alguma hora vai ter que fluir. E se você toma seu remédio, você vai ver que uma hora a sua vida vai virar um equilíbrio. Que você não vai simplesmente ficar triste o tempo todo, você não vai ter sentimentos, né, conturbados. E alguma hora você vai ver que tudo valeu a pena. Eu falo isso porque eu olho lá pra trás e vejo que a Giovana de 2018 e a Giovana de 2022 não se conhecem mais. Que a Giovana de 2018 estava deixando a depressão vencer. E eu, hoje em dia, por mais que ela ainda não saiu de mim, eu tento lutar contra ela. E eu convido você a tentar também. Porque eu tenho certeza que é difícil, mas uma hora a gente consegue.